Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual e Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e o programa Atual e Chique está em sua temporada agro. Nossa convidada, a advogada doutora Beatriz Martins de Oliveira, falando sobre o lançamento do seu livro Jurisdição e Internet. Não saiam daí, o Atual e Chique está começando. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. O nosso bate-papo de hoje é com a doutora Beatriz Martins de Oliveira. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Dani, e você? Tudo bem, graças a Deus. A doutora Beatriz, ela acabou de lançar um livro e veio nos contar pra gente sobre esse assunto tão novo, né, doutora? Isso, exatamente. É sobre a jurisdição e os problemas que a gente encontra para conseguir tutelar os direitos na internet. Doutora Beatriz, fala um pouco pra gente sobre o livro, como surgiu essa ideia por ser um assunto tão novo e tão atual. Na verdade, o livro foi resultado de uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado em Direito, Direito na Sociedade da Informação, e depois de fazer toda a pesquisa durante 2 anos no mestrado, nasceu o livro, né? Resultado de todo esse trabalho que eu tive. E, em resumo, o livro vai analisar as dificuldades que a gente encontra para tutelar direitos decorrentes de relações da internet. E são muitos, né? A gente vê um mundo cada vez mais informatizado e os problemas acontecem cada hora pior, né? Com certeza. E como a gente sabe, né, a internet é tudo muito rápido. Uma vez que aconteceu alguma situação ali, para te causar problema, não precisa de mais nada. Rapidinho já tem a situação e precisa ser remediado de alguma forma. Esse que é o problema, né? Porque cada minuto ali são inúmeros cliques. Isso, exatamente. E o judiciário precisa estar pronto para receber isso e conseguir tutelar os direitos e solucionar os problemas. Como é um assunto ainda novo, foi difícil fazer as pesquisas, chegar a alguma conclusão? Tem uma dificuldade própria da área acadêmica, né, que é a parte da pesquisa. Então, eu tive que pesquisar coisas aqui no Brasil, mas também verificar outras doutrinas de outros países para tentar encontrar uma possível solução para esses problemas e identificar quais são os problemas. Porque a pessoa que é ofendida, ela sabe que foi ofendida, e às vezes quem ofendeu pode não ter tanta certeza de que ofendeu. Também, é verdade, esse é um problema, porque os critérios de cultura e formação da pessoa, às vezes, tornam essa questão mais difícil de ser verificada. Mas o judiciário está aí para isso mesmo, para analisar a situação e, como uma pessoa imparcial, julgar se houve ou não um dano. E a pessoa que se sente ofendida, o que ela deve fazer? Hoje, é preciso que, quando há uma ofensa na internet, a pessoa procure um advogado, entre com uma ação contra a aplicação em que foi colocada essa ofensa e peça para que o juiz determine a remoção do conteúdo. Nesse caso, o juiz vai analisar o pedido, analisar se houve de fato uma ofensa, e se ele entender que sim, ele determina que a aplicação retire o conteúdo em um determinado prazo. Doutora Beatriz, existem poucas publicações referentes a esse assunto ainda, né? Existe poucas interpretações, né? E mesmo em termos de jurisprudência, aquilo que é julgado, o Brasil ainda precisa caminhar bastante para a gente conseguir, de uma forma mais efetiva, salvaguardar os direitos das pessoas. Eu estava fazendo uma pesquisa, assim, pesquisando sobre o assunto, e eu vi que a última legislação que teve foi de 2014, né? E de 2014 para cá, muita coisa já aconteceu. Sim, com certeza. A lei de 2014 é o Marco Civil da Internet, que hoje é quem prevê e determina como vai ser feita essa remoção de conteúdos. Todo esse procedimento de entrar com a ação, esperar uma decisão, é previsto nessa lei. E acho que um ponto até que a gente pode considerar das mudanças são conteúdos que viralizam, porque o entendimento sobre a lei hoje determina que, para você remover um conteúdo, é preciso você indicar especificamente o link que você pretende ser removido.
Mas quando a publicação viraliza, diversas pessoas compartilham, a gente fica diante de diversos links. E isso é uma coisa que tende a dificultar a remoção de um conteúdo. E a pessoa que compartilha, ela também faz um crime? Sim, se de fato for constatado que há alguma ilicitude no conteúdo, essa pessoa que compartilhou também pode ser responsabilizada. Tem que tomar cuidado com tudo, né? Não adianta você falar assim, nossa, essa ideia é legal, né? Não compartilhe, gente. Se você não tiver certeza daquilo, né? Precisa pensar antes de fazer as coisas, né? E você decidiu escrever esse livro porque você achou que está aumentando muito esses crimes, ou você teve alguma inspiração? Na verdade, o que me levou a pesquisar nessa área é justamente a questão de como o judiciário está recebendo isso. Porque é uma demora muito grande que eu tenha que fazer uma ação, entrar com o pedido, o juiz analisar o pedido, depois eles pedir um mandado para um oficial de justiça ir até a aplicação e determinar que essa aplicação retire o conteúdo. Nesse tempo aí demora quanto? Quantos dias? Vai depender também da atuação do advogado, mas pensando que ele faça isso em um dia, pode demorar até uma semana ou mais. Se tudo for muito rápido, né? Demora uma semana. Exatamente. Então, esse período aí, ele é muito danoso para a pessoa que foi ofendida na internet. Porque os outros estão compartilhando, visualizando, curtindo. E quanto mais interação tem, mais o conteúdo cresce. Então, é necessário que a gente consiga, de alguma forma, diminuir o tempo para que a decisão seja mais efetiva quando determina retirar um conteúdo. Então, o ideal seria notificar o site que está postando o conteúdo. Antes do Marco Civil da Internet, era feito dessa forma. Tinha uma notificação que era direcionada diretamente à aplicação e eles mesmos analisavam e retiravam conteúdo se entendessem que era preciso. E até a parte da doutrina do direito entende que houve um retrocesso na tutela de direitos humanos, porque antes era mais fácil, agora ficou mais difícil. Então, isso prejudica quem está sendo ofendido. Mas ainda estão sendo analisadas algumas formas de alterar isso e tentar melhorar o atendimento ao ofendido, à vítima. E quais são as penalidades para quem faz um comentário infeliz lá, ofendendo alguém? Isso vai depender do tipo de comentário, né? Olhando pelo lado civil, você pode ser condenado a indenizar a pessoa. E aí, novamente, vai depender do comentário que você fez, o grau que isso foi ofensivo, quanto isso ofendeu a pessoa e o quanto isso se tornou grande na internet. Se foi uma publicação dentro de um chat, que só outra pessoa viu, tem um potencial ofensivo menor. Enquanto se é uma publicação que viralizou, isso torna muito pior, né? Então, vai depender muito da situação e aí o quanto você vai ser obrigado a indenizar. Mas, olhando pela questão civil, provavelmente vai ser uma indenização e a remoção do conteúdo. Que, na verdade, o Facebook mesmo, ele não é responsável pelo que a pessoa publicou lá, né? Ele diz que não é responsável, né? Mas a responsabilidade existe. Exatamente. Hoje, com o Marco Civil da Internet, o Facebook não é responsável pela maioria dos conteúdos. Ele só vai ser responsável em caso de nudez, por exemplo, que aí ele tem a obrigação de retirar. Mas tirando nudez ou propriedade intelectual, ele não é responsável por nada. Se eu te ofender na internet, ele não tem responsabilidade nenhuma, porque a explicação é que ele provê o ambiente, ele provê a aplicação, cada um fala o que quer. Então, atualmente, você não conseguiria uma indenização do Facebook, apenas minha, se eu te causei algum dano. Mas ele tem que tirar. Ele só tira se for alguma decisão judicial? Exatamente, só com a decisão judicial. É isso que é complicado, né? Essa dificuldade. O trâmite todo, né, de um processo, de chamar testemunha. Porque fazer a prova ali do que está escrito não é difícil, né? Que você printou ali e pronto. Sim. E eu acho que uma questão também que acaba dificultando é a percepção do juiz sobre aquele conteúdo. Às vezes, quando você entra com a petição inicial, o juiz que recebe isso entende que não é ofensivo. E se você entra, talvez, com um recurso, você já consegue a decisão de que aquilo é, sim, ofensivo e que deve ser removido. Mas, novamente, até você fazer o recurso, ele ser julgado... O conteúdo está lá, exatamente, multiplicando, né? Isso, E ainda se viraliza. Se a pessoa tiver o azar de ter o conteúdo de ofensivo aí, azar para os dois lados, né? Para o ofendido e para quem ofendeu. Porque às vezes a pessoa faz isso no momento de raiva, né? E acaba não pensa nas consequências. Exatamente.
acaba tomando proporções que ele não tinha previsto, né? E depois ele pode ser responsabilizado por isso. É que a pessoa não tem noção da grandeza que atinge as redes sociais. A gente tem essa falsa impressão de que o que está ali é uma extensão nossa, né? Que a gente pode colocar o que pensa, mas na verdade está na internet, está para todo mundo e está para sempre. Não é, gente. Não faça besteira que depois sai caro, né, doutora? Pode sair bem caro. Pode ter processos, indenização. Você vai ter que pagar um advogado para te defender, que também já... Exatamente. Já é complicado, né? Já começa a adicionar os custos aí, né? Exatamente. Doutora Beatriz, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos já já com mais Atual e Chique. Não saiam daí. Agora a novidade especial da Brasil Bens. O sonho do carro novo, sem juros e sem entrada. Com o consórcio Itaú tem como. Aproveite as menores parcelas a partir de R$ 190. Quem faz conta, faz um consórcio Itaú com a Brasil Bens. Você pode utilizar para comprar um carro novo, comprar um carro usado, trocar seu carro usado fazendo um upgrade. Muita facilidade e confiança para você conquistar seu carro novo. Confira todas as ofertas nos nossos grupos disponíveis no Itaú com seu consultor de vendas da Brasil Bens. Além do sorteio mensal, é possível dar lance para ampliar a chance de ser contemplado. Com parcelas a partir de R$ 190. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados, dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando! A vida é muito curta para você não se amar. Faça uma cirurgia plástica e aumente a sua autoestima. Fique de bem com seu corpo, faça sua avaliação e fique pronta para o verão. A Brasil Bens, por meio do consórcio de serviços, adquiriu parcerias com administradoras, disponibilizando ferramentas de crédito para tornar seu desejo realidade de forma econômica e sem entrada. Contrate seu consórcio com a Brasil Bens e realize seu sonho de prótese de silicone, cirurgia bariátrica, lipoaspiração, sorriso perfeito, com parcelas a partir de R$ 225. Plataforma Brasil Bens, tudo em um único lugar. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Voltando com a Atual e Chique sobre jurisdição e internet, nossa convidada, a doutora Beatriz Oliveira, veio nos falar um pouco sobre o livro que ela acabou de lançar e nos dar exemplos agora desses crimes da internet mais comuns, doutora. Na verdade, tem diversas coisas na internet, né? As pessoas falam aquilo que querem, tá atrás da tela, pensa que pode falar, toma coragem para falar qualquer coisa. Ela cria um certo poder, né? Isso, exatamente. E também os sociólogos dizem, né, a falta de empatia, porque quando a gente está perto um do outro, a gente não tem a coragem de falar porque a gente está vendo o que a pessoa sente. Mas estando atrás de uma tela, você não tem essa empatia e fala o que bem entender. Então, infelizmente, na internet a gente encontra de tudo. Esse é o problema, né? Com certeza. E você tinha falado agora de um projeto de lei sobre fake news? Sim. Existe já um projeto de lei que ficou conhecido como o projeto de lei das fake news, que ele sugere que essa análise sobre o conteúdo, se ele é lícito, se ele não é, se ele é verídico, se ele não é, seja determinado que seja feito pelas aplicações. Então, as próprias aplicações, as próprias redes sociais é que vão analisar se aquilo é verdadeiro e, se não for, remover o conteúdo. Esse projeto de lei está sofrendo bastante críticas, então não sabemos se ele vai passar, se ele vai se tornar uma lei ou não, mas já existem algumas medidas que a gente verifica que estão se levantando para tentar tornar mais efetiva a remoção de conteúdos da internet. Que a pessoa ela tem que ter responsabilidade sobre o que ela escreve, não é? Sim, com certeza. A preocupação com relação a esse projeto de lei está relacionada à proteção de dados pessoais.
Mas como você está dizendo, se a pessoa fez, ela tem que ser identificada assim, né? E precisa responder por aquilo que ela fez. A forma com que isso vai ser feita é que precisa ser analisada para ser feita também de uma forma que respeite os direitos. É complicado, né? Tem os dois lados da história, né? Sempre tem. Tem os dois lados. Antigamente, na época da eleição, eles distribuíam muitas cartas anônimas, né? Agora são fake news. É verdade. Foi evoluindo, né? Ninguém usa o correio mais, usa a internet. E a internet é muito mais efetiva, né? É muito mais rápido, muito né? mais pessoas. E antes alcançava um bairro, agora alcança o mundo todo. O mundo inteiro em um segundo. E tem mais exemplos que as pessoas, desses erros que as pessoas cometem? Sim, a gente tem diversos exemplos. Um que eu acho que é muito emblemático é de um genocídio que aconteceu em Myanmar, que é um país em que conviviam 2 povos e eles tinham já disputas entre eles há muitos anos. Mas essa disputa foi levada para o Facebook e ali eles travavam discussões, eram organizados eventos, e a partir disso, um povo inteiro foi dizimado, e a ONU reconheceu isso como genocídio, e reconheceu a culpa do Facebook, porque diversas pessoas sinalizaram essas publicações xenofóbicas, e o Facebook optou por não fazer nada. Então, a própria ONU reconheceu isso, disse que é necessário que alguém segure a fera que o Facebook se tornou, mas infelizmente hoje, com as leis que a gente tem, isso não é possível. Como a gente estava conversando, o Facebook e qualquer outra aplicação não é responsável pelo conteúdo dentro das aplicações deles. Tudo tem um lado bom. Se é usado pelo lado bom para ajudar pessoas, né, por informações, né, mas tem esse lado também que vai levar a esses casos como esse que você acabou de citar. Sim, com certeza. Propagando o mal, né? E nesse caso, até uma coisa que é comum é a pessoa acreditar que o que ela faz na internet fica na internet. E esse caso é muito claro de dizer que não. As pessoas se organizaram na internet, fizeram publicações xenofóbicas na internet, mas o resultado foi físico e foi grave. Um povo inteiro sofreu genocídio. Que não ficou só ali na internet, né? Exatamente. É muito complicado, né? A gente tem muito ainda a que estudar e a que também colaborar com as notícias boas, né? Sim, com certeza. Doutora Beatriz, houve um caso de uma empresa bem conhecida aqui na região que os criminosos usaram o site deles para extorquirem dinheiro de pessoas. O que se deve fazer nesse caso? É preciso seguir o mesmo procedimento. Tem que entrar com um pedido judicial, explicar toda a situação e pedir ao juiz que esse conteúdo, no caso esse site, seja removido. E aí o juiz vai analisar e se ele entender que há de fato alguma questão ilícita, ele determina que o provedor remova o site. Mas até então, as pessoas que já sofreram, né, o dano, se elas recorrerem, essa empresa que teve o nome usado, ela teria que reembolsar essas pessoas ou não? Não necessariamente, mas é possível que ela tenha que responder. Se as pessoas entrarem com ação contra ela, vai precisar nomear um advogado, se defender, exatamente. E, novamente, explicar toda a situação e buscar a justiça para o caso dela. Explicar, não fui eu, foi um terceiro que aplicou uma fraude e aguardar aí uma decisão do judiciário também com relação a isso. Que pode demorar um tempo, né? Sim. A média aí de tempo para sair uma sentença no primeiro grau chega de ser de 1,9 ano. Então chega aí a 1 ano e 9 meses, hoje em dia. Doutora Beatriz, então se eu percebo que a minha empresa teve seu site clonado, eu tenho que, além de acionar a justiça, eu tenho que divulgar nas redes também, para mais pessoas não caírem, né? É importante, que assim você consegue proteger o seu consumidor e também se proteger de alguma forma, deixando claro para todos que aquilo não reflete e não pertence à sua empresa. E do ponto de vista jurídico, vai caber aí ao advogado da causa analisar a possibilidade de fazer um pedido de tutela antecipada, para que o juiz dê uma decisão antes da sentença, devido à urgência do caso. Antes que o prejuízo aumente, né? Isso, exatamente. Doutora Beatriz, e eu queria que você falasse um pouco do livro, né? Quem estiver interessado no livro, onde encontrá-lo. O livro está disponível em diversas lojas na internet e também em lojas físicas. Dá para encontrar pelo site da editora, marketplaces, diversas
diversos locais. E o público-alvo, a gente estava conversando, que não é só advogados, né? E isso também, ele pode ser muito interessante para pessoas que têm interesse sobre essa área, que querem aprender mais sobre como o judiciário trata esses direitos, sobre quais dificuldades que dá para se encontrar quando você sofreu alguma situação como essa. Então, é para advogados, mas também para quem é de fora da área. É que acontece tanta coisa na vida da gente, né? Às vezes você procura um advogado, o advogado fala assim, não sou especialista nessa área. Sim. Aí o que você faz, você indica um livro desse para ele, né, doutora? Tá certo. Vamos pesquisar, porque conhecimento é assim, né? Sim. Nunca é demais. A gente, em todas as áreas, tem que ficar pesquisando, né? Porque não para, a informação não para. Ainda mais quando a gente pensa na internet, né? Cada dia tem uma coisa nova. É isso mesmo. Doutora Beatriz, eu queria agradecer a sua presença aqui. Sempre que tiver novidades, vir aqui contar pra gente que o Atual e Chique tem essa missão de levar informação boa para as pessoas. Obrigada, Dani. Prazer estar aí com vocês. E se tudo der certo, a gente se vê de novo. Sim, com certeza. A Brasil Bens Consórcio tem opção de crédito no agronegócio. Com o setor agrícola enfrentando suspensão das linhas de financiamento, somado à redução de subsídios do governo, os sucessivos aumentos da taxa Selic encareceram outros tipos de financiamento, restringindo o acesso ao crédito pelo setor. O consórcio vem como opção para o agronegócio, podendo ser usado para compras programadas de maquinário agrícola, colheitadeira, trator, semeadeira, caminhões, caminhonetes e até consórcio para semoventes. Atendemos também energia fotovoltaica, placa solar. Além disso, o setor pode se beneficiar da modalidade usando cotas do segmento de imóveis para a compra de terras, construção ou reforma das sedes das fazendas. Brasil Bens, tudo em um único lugar. O programa já está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre lá no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?